Estamos juntos novamente em mais um programa Evidências e, como você sabe, estamos sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. E continuamos aqui no Museu Siegfried Horn de Arqueologia Bíblica da Universidade de Andrews, nos Estados Unidos. Nos programas anteriores, você viu como funciona o processo do laboratório deste museu, a história do museu, e também você conheceu um pouco sobre as escavações conduzidas pela Universidade de Andrews, na Jordânia. No programa de hoje, vamos começar a conhecer um pouco do acervo deste brilhante museu mantido pela Universidade Andrews da Igreja Adventista aqui nos Estados Unidos. Os beduínos são um grupo étnico que interessam muito de perto àquele que lida com a arqueologia bíblica. Você sabe, os beduínos são aquelas famílias que vivem no deserto do Oriente Médio até hoje. E sabe qual que é o interessante em estudar esse grupo? É porque eles são uma verdadeira cápsula do tempo. Isso mesmo, eles mantêm tradições milenares que ecoam costumes da época da Bíblia, costumes da época de Abraão. Por exemplo, aqui atrás eu tenho algumas peças feitas por beduínos de Hebrom, e elas são usadas em camelos para atravessar o deserto. Aqui você tem uma bolsa, onde eles colocam vários cereais, vários alimentos, e assim eles conseguem sustentar as suas gerações exatamente como fazia no tempo do Gênesis. Vamos continuar conhecendo outros artefatos que ilustram esse período da Bíblia. Você pode imaginar o que é isso aqui? Um bercinho. Isso mesmo, um bercinho de criança. A mãe beduína, que também trabalhava na colheita junto com o marido e os outros filhos, muitas vezes levava os pequenos junto consigo, justamente ali para a lavoura. E onde a criança ficava? Bom, às vezes ela amarrava a criança aqui, em outros momentos improvisava este balanço, que na verdade era um bercinho, e o bebê ficava aqui dormindo, enquanto a mãe trabalhava. Fascinante, não é mesmo? Mas tem um outro elemento que eu queria mostrar para você. Tá vendo essa bolsa aqui? Ela é justamente uma bolsa de colheita, como eles fazem até hoje no Oriente Médio, e como eu já disse, era feito também nos tempos da Bíblia. Aqui eles colocam todo o cereal que acabaram de colher, e de uma maneira muito importante, porque a sobrevivência do grupo depende daquilo. A Bíblia fala do joio, do trigo, de várias sementes e cereais. Imagine eles colocando toda a colheita aqui. Mas o elemento mais fascinante vem agora. Vem comigo que eu quero mostrar para você. Este aqui é justamente um enfeite de camelo. Você note que ele é feito de moedas. O que eu quero chamar a atenção é que o que hoje é um enfeite de camelo, no passado também era um enfeite para mulheres. Isto mesmo, as mulheres usavam moedas para se enfeitar, como colar, como joias, braceletes e outros artefatos. Sabe por quê? Bem, você se lembra da parábola da dracma perdida? Vamos recordá-la. Assim disse Jesus: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa toda e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu também vos afirmo, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um único pecador que se arrepende. Você deve estar se perguntando por que afinal as mulheres usavam moedas como enfeite do corpo e o que tem a parábola de Jesus a ver com tudo isso? Bem, a resposta está no dia do casamento. É que as mulheres recebiam nesse dia uma doação especial do seu pai, um presente. Era um dote particular. Estas moedas que a mulher tinha consigo eram uma espécie de seguro de vida. A quantidade, é claro, variava de acordo com a riqueza do pai da noiva. Ele dava isso para a mulher porque, numa época em que ela não poderia ter a sua profissão ou um ganho próprio, ela poderia usar aquelas moedas para escapar numa situação de fome, de viuvez e comer alguma coisa e procurar um parente mais próximo. Aí você entende por que naquela parábola de Jesus era tão importante para aquela mulher
achar a moeda que havia perdido. Mas a nossa história não para por aqui. Já que estamos falando de beduínos dos tempos bíblicos e que mantêm as suas tradições até hoje, por que não conhecer a tenda dos beduínos? Vamos ver a casa onde eles viviam no deserto. Vem comigo. Esta então é a tenda que está aqui dentro do Museu Horn, feita por beduínos de Hebron. Veja, ela foi feita justamente com pelo de cabra, como nos tempos da Bíblia. Aliás, o seu formato é exatamente como havia nos tempos de Abraão. Se você se lembrar bem da série do programa Evidências, se recordará de um programa que fizemos especialmente em Israel, no subúrbio de Jerusalém, onde mostramos uma tenda como esta, montada ao ar livre, e que ilustra muito de perto os costumes patriarcais. Você se lembra? Agora aqui, eu quero chamar a sua atenção para um objeto que está perto da tenda e que também faz parte aqui do acervo do Horn Museum aqui da Andrews. Você talvez está se perguntando o que seria isto que está aqui. Eu vou explicar para você. A Bíblia diversas vezes menciona esse objeto. É um odre. Vamos recordar algumas passagens bíblicas que falam do odre? Já me assemelho a um odre na fumaça. Contudo, não me esqueço dos teus decretos. Salmo 119, verso 83. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Mateus capítulo 9, verso 17. Agora eu vou explicar para você como é que era feito o odre e como funcionava o seu uso nos tempos bíblicos. Isto ajudará você a entender melhor essas passagens da Bíblia que acabamos de mencionar. Agora prepare-se porque a explicação pode ser um pouco indigesta. É o seguinte, o odre, como já dissemos, era feito para armazenar líquidos como o vinho, como a água. Eles nem sempre apreciavam guardar isto em tonéis de cerâmica, porque, óbvio, atravessar o deserto com peças de cerâmica, aquilo ali era mais pesado, poderia quebrar. Então o odre, que era feito de pele de animal, era muito mais flexível, maleável e fácil de transportar. Agora, era assim que eles o fabricavam. Eles pegavam uma cabra, cortavam a cabeça do animal, como você está vendo aqui. Depois eles também pegavam todo o que estava dentro desse animal, todas as entranhas, e puxavam, e tiravam tudo aquilo ali. Ficava, evidentemente, só a pele. Eles tiravam os ossos, as entranhas, todas as vísceras, e ficava isso aqui só a pele. Deixavam secando no sol. Depois costuravam as patas e você tinha justamente uma bolsa térmica, hermeticamente fechada. A água aqui fica muito bem conservada. Eu sei que você deve estar imaginando, mas não ficava com um gosto um tanto ruim? Para a nossa cultura, definitivamente. Eu já vi beduínos no deserto usando isso aqui para beber água. Eu confesso a você que não tive coragem de beber aquela água, mas eu experimentei justamente a temperatura dela e é incrível como a água aqui dentro é armazenada numa temperatura muito mais agradável e não numa temperatura morna, como seria uma água exposta a um calor de 40 graus, como é comum no deserto, especialmente no deserto da Judéia ou no deserto também ali do Egito. Agora eles bebiam a água daqui e guardavam o cântaro justamente nessa posição. E as passagens da Bíblia que mencionamos? Bom, você sabe que o couro, enquanto ele está novo, ele tem maior flexibilidade. Pois bem, no caso do vinho, para citar a expressão dita por Jesus, não se coloca vinho novo em odres velhos, o esquema era o seguinte: o vinho, depois de um tempo, evidentemente fermenta. E quando ele fermenta, produz gás, então evidentemente o espaço é expandido. Se o odre é feito com um couro novo, ele fica flexível e se expande junto com o vinho. Porém, se o odre já é um tanto velho, ele fica mais ressecado. E quando o vinho se expande, evidentemente, o couro vai se romper. Aí, a expressão de Jesus, o vinho novo tem que ser em odres novos, porque um vinho novo em odres velhos, quando ele se expandir, o odre vai se romper, vai se partir e você perderá o odre e o vinho. O significado disso é fácil. Jesus quis dizer que para recebermos uma verdade, uma ideia nova, devemos ter a disposição para ter também uma mente nova ou uma mente renovada. Se a nossa mente é velha como um odre ressecado, presa a padrões principalmente sem base bíblica ou sem base na palavra de Deus, esse odre, a nossa mente, não suportará o vinho puro do Evangelho. Ele acabará se rompendo simbolicamente, se é que você me entende. Mas a outra passagem também é significativa.
Já me assemelho, Senhor, disse o escritor bíblico, a um odre numa fumaça, porém jamais me esqueço dos seus mandamentos. O odre numa fumaça é o seguinte: quando o odre estava velho, ressecado, já não servia para muita coisa mais. Eles aproveitavam o couro para restaurar uma sandália, um cinto ou, quem sabe, algum buraco feito justamente na tenda dos beduínos. Então eles pegavam este odre e amarravam na tenda lá no teto. Como às vezes eles tinham o costume, realmente um pouco perigoso, mas havia esse costume de acender fogo dentro da tenda, aquela fumaça cobria todo o teto. E o odre, velho, sem muita expressão, que ficava pendurado lá em cima, ficava recebendo essa fumaça. Então o escritor bíblico quis dizer o seguinte: eu, ou o escritor, na sua velhice, talvez na sua condição momentânea, estava se sentindo tão desprezado que se assemelhou a um odre velho pendurado no teto de uma tenda. Já me assemelha a um odre na fumaça, um odre que recebe a fumaça e que ninguém liga para ele. Porém, Senhor, ainda nesta condição, eu jamais me esqueço dos teus mandamentos. Bom, na tenda havia muitas coisas que nos remetem aos tempos da Bíblia, aos costumes mencionados na Palavra de Deus. E tem mais um que eu queria mencionar para você. As mulheres muitas vezes ficavam na porta da tenda costurando. E o que elas usavam para tecer as roupas? A lã feita justamente, que vem justamente da ovelha. Eles tinham o costume de ter vários rebanhos de ovelhas. E aqui eu tenho uma lã de uma ovelha que foi tosqueada no Oriente Médio e que também está aqui fazendo parte da coleção do museu. Veja que ela é bastante macia e na época era muito propícia para preparar o tecido para a roupa. E era uma das coisas mais lindas que eles tinham. Curioso que Isaías também faz uma menção muito importante sobre a lã. Ele diz que, ainda que os nossos pecados fossem vermelhos como a escarlate, eles se tornariam brancos como a mais pura lã. Bonito, não é? Como é bom estudar a Bíblia mediante estas descobertas arqueológicas que permitem a palavra de Deus ficar tridimensional. Parece que estamos vivendo naquele tempo. Bom, deixe-me também falar com você um pouco sobre as refeições. Na porta da tenda, uma vez, Abraão viu alguns visitantes que vinham de longe. Você se lembra desse episódio? Vamos recordá-lo na palavra de Deus. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Abraão levantou seus olhos, olhou, e eis 3 homens em pé diante dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor, se acho mercê diante da tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco d'água, lavai os vossos pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão. Refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo. Depois seguireis adiante. Responderam: Faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu em pé, junto deles, debaixo da árvore. E eles comeram. Era um ambiente assim como este, lúgubre, com pouca iluminação, que se tomavam as principais refeições, especialmente, é claro, quando se recebia uma visita ilustre na tenda. Foi num lugar assim que Abraão recebeu Jesus e os 2 anjos para comer. Eu sei que a posição pode parecer um pouco incômoda para nós ocidentais, mas era exatamente nesta forma que eles procuravam ter as suas refeições, deitados assim ou recostados sobre acolchoados. E tinha uma outra tradição muito curiosa. Geralmente o anfitrião da casa, o patriarca, quando recebia alguém muito importante, trazia o seu frasco de viagem especial. Aqui dentro ele tinha azeite de oliva, geralmente perfumado. Ele então pegava o azeite, ungia a cabeça do visitante e pronunciava uma bênção. Você se lembra do Salmo 23? Ali Davi diz: Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda.
A imagem era exatamente esta. Bom, falando da refeição, o patriarca então saía e lá fora buscava comida com a sua esposa. Dificilmente a mulher vinha e participava da refeição com forasteiros. Ele trazia comida, todos aqui assentados participavam juntos. Havia também muita bebida, evidentemente leite, coalhada era usado, frutas, às vezes uma carne especial era preparada. E aqui neste local eles costumavam colocar algumas brasas ou pedras quentes também. Essa brasa e pedras quentes tinha duas funções. Em primeiro lugar, manter a comida aquecida enquanto eles conversavam, pois a refeição durava muito tempo. Em segundo lugar, eles colocavam aqui incenso para perfumar todo o ambiente. Bem, este era o local das refeições. Vamos agora conhecer a segunda parte desta tenda e de uma tenda típica dos tempos patriarcais, onde as pessoas se preparavam para dormir. Como você vê, não havia muito luxo, o espaço era simples e mesmo uma pessoa rica como Abraão tinha que se contentar em viver num ambiente deste, com a sua mulher ou, em alguns casos, com as suas mulheres, pois a poligamia foi tolerada por Deus durante algum tempo no período patriarcal. Aqui no meio você vê que eles têm um objeto meio estranho e eu quero lembrar a você que os beduínos ainda praticam muitos desses costumes até hoje. Este estranho objeto tinha algumas funções especiais. Aqui eles colocavam brasas, pedras quentes, exatamente como no lugar onde a comida era aquecida. E durante a noite, eles aproveitavam isto para aquecer a tenda. Eu sei que você deve estar perguntando, mas não era deserto? Por que aquecer? É porque, por incrível que pareça, o deserto, em algumas partes do ano, se torna terrivelmente frio durante a madrugada. O vento é cortante e a temperatura cai acentuadamente. Então, com essas brasas aqui, as pessoas que dormiam em redor ficavam aquecidas durante a noite. E tinha outra função também. Além de aquecer o ambiente, essas brasas soltavam uma certa fumaça que livrava o ambiente de moscas indesejáveis. É porque a maioria dos nômades do período patriarcal criavam cabras, ovelhas, como era o caso de Abraão. E esses animais atraem moscas. E sabe, no deserto há muita mosca. Eu mesmo já vi muita mosca no deserto de Baiuda e elas são incômodas. Então a fumaça acaba espantando aqueles insetos. E novamente eles colocavam aqui incenso para perfumar todo o ambiente. Depois fazia-se uma oração, o pai abençoava os filhos e cada um dormia no seu acolchoado. Imagine Abraão também se recostando para dormir. E se a mente me permite um tanto de imaginação, eu posso imaginar Abraão olhando para o teto da sua tenda e quem sabe por um buraco dela, olhando as estrelas e lembrando-se da promessa que Deus lhe havia feito, de que um dia ele seria pai de uma grande nação, tão numerosa quanto as estrelas do céu. E depois disto, Abraão dormia, sonhando com o céu, sonhando com seu amigo, sonhando com seu Criador. A gente continua a nossa conversa no próximo programa, Evidências. A Mesopotâmia será o assunto do nosso próximo programa Evidências, nessa série especial gravada aqui na Universidade de Andrews. Você conhecerá o acervo do Museu da Andrews e a coleção que eles têm de tabletes com inscrição cuneiforme datados de mais de 2000 anos antes de Cristo. Portanto, não perca o próximo programa Evidências aqui na TV Novo Tempo.